e para todos os públicos. Crianças, bom dia meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que está sendo esse começo de semana? Já estudaram bastante? Que bom, tem alguns amiguinhos que já estão retornando para as suas aulas presenciais. Olha que alegria! E logo, logo vai ser todos nós, tá bom? Mas enquanto isso, enquanto a gente não volta com a nossa aula presencial, nós vamos continuar aqui com as nossas aulas na TV, que chega aí na sua casa, lembrando sempre desse projeto da Secretaria de Educação da nossa cidade. Como é que se chama o projeto? Vamos ler com a tia Sônia? Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Muito bem. E hoje, nesse nosso primeiro bloco, que vocês já sabem como é que funciona a organização, primeiro nós temos a nossa aula de Geografia, logo em seguida no segundo grupo, a gente fica no segundo bloco, a gente fica com a aula de História. Não é assim o combinado? Muito bem. E hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos continuar com a temática Meios de Comunicação. Nós já tivemos uma aulinha no finalzinho do mês de agosto falando sobre os meios de comunicação, onde nós nos encontramos, qual é o objetivo dele, para que ele serve, não é? Como o próprio nome se explica, os meios de comunicação é o meio que a gente encontra de transmitir uma mensagem para o outro, não é isso? Então, toda vez que eu encontro uma forma de me comunicar, ou com gestos, ou com fala, ou com placas, e isso eu encontrei uma forma de levar uma mensagem para alguém. Então, se caracteriza o quê? Um meio de comunicação. E hoje, na nossa aulinha de Geografia, nós vamos trabalhar os meios de comunicação individuais e coletivo. Tudo bom? Combinado? Então, vamos lá. Muito bem. A comunicação, não é? Vamos fazer aqui um apanhado do que é a comunicação. Então, a comunicação no dia a dia. Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de nos comunicar. Não é por quê? Porque convivemos em comunidade. E sempre que a gente está convivendo com alguém, a gente precisa levar essa comunicação para que o nosso convívio ele seja harmonioso. Já pensou? Vamos pensar lá na nossa casa, se as pessoas não falassem uma com as outras, não dissessem aquilo que está sentindo, como ia ser essa convivência? Ia ser um pouquinho complicado, não é? Então, o meio de comunicação, ele ajuda nessa convivência, nessa harmonia, tanto na nossa casa, quanto na nossa sala de aula, no nosso bairro, no ambiente que a gente convive, tá certo? E, como eu falei para vocês, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o quê? Os meios de comunicação coletivas e o meio de comunicação individual, tá certo? Vamos lá? Vamos acompanhar o que a tia Sônia trouxe hoje pra gente? Muito bem, vamos ler um pouquinho. Me acompanhe, porque você que é do segundo ano, do terceiro ano, você já sabe ler um pouquinho. E isso é muito bom e você pode me ajudar, tá certo? Então vamos lá. A comunicação no dia a dia. De que maneira nos comunicamos no dia a dia? Tia Sônia já falou, mas vamos revisar um pouquinho. Quando as pessoas estão próximas, geralmente utilizamos o próprio corpo. Ou seja, quando a gente está num ambiente mais próximo, a gente pode utilizar o próprio corpo, como a tia Sônia está fazendo agora, para levar uma mensagem até você. Eu estou usando o quê? A fala, eu estou usando os gestos. Toda vez que eu movimento as minhas mãos, eu estou passando uma mensagem para você também, tá certo? Então, usamos o próprio corpo através do quê? Da fala, de gestos e também de expressões faciais. Vocês já viram quando você olha para a mamãe ou para o papai e ele tá com aquela cara bem fechada? Automaticamente você diz,
O que será que eu fiz? Por que o papai, por que a mamãe tá assim tão com a cara fechada pro meu lado? Ele não passa uma comunicação? Só na expressão do rosto do papai e da mamãe você não já percebe que ele quer te dizer alguma coisa? Pois é, então com a expressão do nosso rosto, a gente também fala, a gente passa uma mensagem, tá certo? E quando as pessoas estão longe, como é que eu faço para essa comunicação chegar quando a pessoa está longe? Então, quando a pessoa está longe, nós precisamos de outros meios de comunicação, como o telefone, não é? Nós precisamos de uma carta e também do correio eletrônico. O que vem ser o correio eletrônico? Correio eletrônico, meu amor, hoje ele é chamado de e-mail, tá bom? É aquela mensagem que a mamãe envia ou pelo celular ou pelo computador através da internet, tá certo? Então, quando o papai e a mamãe ou mesmo você já consegue enviar essa mensagem por meio usando a internet, a rede de computadores, então você está enviando um correio eletrônico, ok? Então essa é uma forma de comunicação para quem está distante, para quem está ou em outra cidade, ou em outro bairro, ou em outro país. Por quê? Porque hoje as tecnologias, os meios tecnológicos permitem a gente mandar mensagem para uma pessoa quase em tempo real, para uma pessoa que, por exemplo, está morando no Japão, que é um país bem distante do nosso. Não é legal? Pois muito bem. Essa é uma das formas que nós usamos para falar com quem está distante. Ok? Então vamos lá. Meios de comunicação individuais. Os meios de comunicação individual, quando você ouvir a palavrinha individual, você está falando só de uma pessoa, ok? Que pode ser eu ou pode ser você, mas eu estou falando de individual. Então vamos pensar, nós estamos estudando sobre meios de comunicação. Então eu, né, pessoa, indivíduo, tem uma forma de mandar essa mensagem para uma única pessoa. Então quando vamos falar de um aplicativo chamado WhatsApp, que todo mundo conhece. Às vezes você ainda não tem esse celular, mas você vê no celular do papai, no celular da mamãe. Então, quando o papai ou a mamãe manda uma mensagem pelo WhatsApp, então ele está se comunicando individualmente com uma outra pessoa, ok? Quando eu ou você, vamos falar você, escreve aquela cartinha que coloca no correio para ir lá para casa da vovó, ou para casa da titia ou da mamãe que de repente está distante, você está usando o meio de comunicação individual, tá bom? Deu para entender? Individual é quando vai de mim para uma outra pessoa, ok? Deu para entender? Bacana. Então vamos lá. Para falar com as pessoas, podemos usar os meios de comunicação individuais. E você já aprendeu o que é o meio de comunicação individual. Eu posso usar a carta, o telefone e também o correio eletrônico, que é o quê? Que são os e-mails. Muito bem? Então vamos partir para a segunda parte, que é conhecer os meios de comunicação coletivo, tá? Então, coletivo é uma palavra nova que você vai aprender hoje para o seu vocabulário, para ficar bem mais rico, cheio de palavras novas. Então, meus amores, a palavra coletivo, toda vez que você ouvir a palavra coletivo, nós estamos falando de mais de uma pessoa, tá bom? Que pode ser 3 pessoas, 10 pessoas, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Nossa, tia Sônia, eu consigo me comunicar com 100 mil pessoas ao mesmo tempo? Sim, meu amor, você consegue usando os meios de comunicação coletivo. Vamos usar um exemplo bem legal?
Então, essa aula que está sendo gravada hoje aqui em Rosário e que vai passar ao mesmo tempo na TV para centenas de crianças, tá? Essa é uma forma de um meio de comunicação coletivo, porque a tia Sônia está aqui nos estúdios com um técnico gravando, mas essa nossa aulinha vai passar ao mesmo tempo para muitas crianças, entenderam? Então, uma única pessoa, no caso a tia Sônia que está aqui ministrando essa aula para vocês, vai conseguir, por causa da televisão, levar essa aula para um monte de criança que está lá na sua casa. Deu para entender? Então, uma única pessoa levando essa comunicação que chega para uma quantidade de pessoas maiores. Tá bom? Entendido? Vamos conhecer outros meios? Muito bem. Vamos lá? Deixa eu ver o que a gente trouxe. Vamos observar aqui. Meios de comunicação coletivos. Os meios de comunicação coletivos são usados para transmitir informações para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eu uso para levar essa comunicação ao mesmo tempo? Já citei a TV, que é o que nós estamos usando no momento, mas tem os jornais, temos o rádio, temos a TV e também temos a internet, tá bom? Então, quando a gente está assistindo um programa de TV, aquele programa que você gosta, então, aquele meio de comunicação está sendo transmitido, está alcançando muitas pessoas ao mesmo tempo, de forma coletiva, ok? Deu para entender? Individual, eu mando mensagem só para uma pessoa. Meio de comunicação coletivo, essa informação é passada para muitas pessoas ao mesmo tempo, ok? Muito bem, vocês estão muito inteligentes, aprendendo tudo. E nós vamos conhecer um amiguinho da gente também que é usado muito na nossa rotina escolar, não é? É utilizado tanto pela professora como pelos alunos, que é o nosso bom amigo livro, tá? E antes da gente falar um pouquinho sobre o livro, eu queria já pedir para vocês, né? Mas vocês já sabem disso, mas a tia Sônia vai lembrar mais um pouquinho do cuidado que você tem que ter com o seu amiguinho livre. Por quê? Porque ele é uma fonte de informação. Ele vai deixar você mais culto, mais inteligente. Então, a gente pode retribuir como? Sendo cuidadoso com o seu livro, não colocando ele em qualquer lugar da sua casa, não jogando ele no chão, não pegando nele com as mãozinhas sujas, tá certo? Podemos combinar assim? Pois muito bem, meus amores. O livro, ele também é uma forma de comunicação. Lembra que a gente falou também dos jornais, que eles são um meio de comunicação coletivo? Também os livros. Então, vamos lá. Há mais de 1000 anos, os livros eram escritos e copiados à mão. Olha que curiosidade legal. Dava trabalho? Será se dava para fazer um monte de livro como é feito hoje? Então, vamos lá. Nessa época, poucas pessoas sabiam ler os livros e os livros eram caros e raros, ou seja, era bem difícil encontrar livros. A invenção da imprensa há mais de 500 anos contribuiu para que mais pessoas tivessem acesso à informação escrita. Atualmente, existem imprensas computadorizadas para a impressão de livros, de jornais, de livros e revistas, ok? Então, aqui é uma curiosidade dos livros, e os livros, eles serviram de inspiração para os jornais, porque no livro ela fica eternizada aquela mensagem, tá
bom? A gente vê os livros didáticos, que são aqueles que são usados nas salas de aula, que tem informação de português, de matemática, de ciência. E aí, além desses livros, tem os livros de historinhas, por exemplo. Uma historinha que a tia Sônia gosta muito é a historinha do Patinho Feio. Eu acho bem legal. Então, essa forma de comunicação, de contar a história, ela é guardada e ela é passada de geração em geração. E o livro, ele tem esse poder de guardar essa informação e ela é sempre renovada quando ela é passada de uma pessoa para outra. Não é legal? Muito bem. Então, meus amores, era sobre esses dois tipos de comunicação que a gente tinha para estudar hoje em geografia. Só recapitulando, quais foram os tipos de comunicação que a gente estudamos, a forma de comunicação individual, que é quando eu passo uma mensagem para uma outra pessoa, e a forma de comunicação coletiva, quando essa mensagem é passada para mais pessoas ao mesmo tempo. Ok? Aprenderam? Muito bem, você pode pegar o seu livro de geografia e ler mais um pouquinho para ficar ciente um pouquinho mais desse assunto. Vamos para a nossa atividade de casa? Vamos lá? Tem atividade de casa hoje, tia Sônia? Tem! E nós vamos utilizar o nosso livro didático do segundo ano. Você que é do segundo ano, você vai pegar o seu livro didático e você vai lá na página 84 e você vai responder a questão de número 1. Ele vai estar falando sobre os meios de comunicação. E os demais, o que é que nós vamos fazer? Os nossos alunos do primeiro ano e do terceiro. Vamos trabalhar um pouquinho com revistas, com tesoura, com cola? Quem é que gosta aí? Então vamos lá, você vai pesquisar, vai pedir ajuda do papai e da mamãe e você vai pesquisar, recortar e colar no seu caderno de geografia imagens dos meios de comunicação, tanto individuais, olha uma dica, como os coletivos. Olha outra dica, aonde a tia Sônia está? Na TV. Muito bem. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui e no próximo bloco a gente vai voltar com a nossa aula de história, tá bom? Não esqueça de estudar. E para você que está retornando para sua aula presencial, bom retorno! Seja muito aplicado e leia bastante. Um beijo no coração de vocês e até o próximo bloco. Vamos voltando com o nosso bloco de história, como foi combinado no bloco anterior. Eu falei para vocês que esse bloco é da nossa disciplina de história. Vamos lá? Quem é que gosta de estudar história? Gente, história é muito legal da gente estudar, porque é através da história, através dessa disciplina que a gente conhece a história do nosso país, a história da nossa cidade, a história da nossa vida, a história da nossa escola, tá bom? Então, sempre que você estiver na nossa aula de história, preste bastante atenção. Você pode se sentar no seu sofá, chamar o papai, chamar a mamãe e diz assim: papai, vem estudar comigo nessa aula de história para saber o que nós vamos aprender hoje, tá certo? E falando em história do nosso país, essa semana foi comemorado o dia da independência do nosso país, no dia 7 de setembro, tá bom? Você já tinha estudado? O que significa independência do país? O que é comemorado nessa data? De onde vem esse nome, tá certo? O que a gente estudou nas aulas anteriores de história? Lembra que a gente aprendeu que os portugueses, navegando pelos mares, terminaram chegando no nosso país
Lembra que eles estavam indo para as Índias comprar tempero, aquela história toda que você já conhece, e por acaso chegaram aqui no nosso país, e que a partir daquele momento Portugal, ele passou a dominar o Brasil. Lembra que aí vieram os senhores lá da Europa, os franceses, holandeses, e que se instalaram aqui, começaram a cultivar a cana-de-açúcar, depois começaram a produzir o cultivo do café, e aí tiveram a mão de obra escrava, depois vieram os imigrantes. Vocês lembram que a gente já conheceu toda essa história? Pois muito bem, esse período ele durou por um certo tempo, e aí quando foi no dia 7 de setembro foi comemorado o Dia da Independência do Brasil. Esse marco ele ficou na nossa história porque foi o dia em que o Brasil ele deixou de pertencer a Portugal, tá bom? Criando a sua independência, ou seja, a partir daquele dia o Brasil ele começou a tomar as suas próprias decisões sem precisar da autorização de Portugal. Daí vem o nome independência, que significa não preciso mais de autorização, já sou independente, posso fazer, posso organizar, posso criar, posso produzir tudo com as minhas próprias decisões, tá certo? É só para você relembrar e para você ficar ciente porque que o dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil, tá certo? Mas a nossa aulinha hoje de história, meus amores, ela vai tratar, né? Nós vamos dar continuidade. Se você prestar atenção, a nossa aula é um complemento da quarta-feira anterior, da aula anterior. E na nossa aula anterior, nós começamos a estudar sobre os registros da nossa própria história. Como eu, tia Sônia, posso contar minha história para os meus netos, para os meus bisnetos e até mesmo para os meus alunos, já que a tia Sônia também é professora. Como é que eu posso fazer isso? Será se existe alguma forma, algum objeto que eu posso mostrar, tanto para os meus filhos como para os meus netos, que conta a minha história? E você tem alguma coisa aí na sua casa que você pode mostrar para o seu amiguinho que já conta um pouquinho da sua história? Uma coisa bem legal são objetos de quando a gente ainda era um bebê. Uma roupinha, uma fotografia. Então, são sobre esses registros, que a gente chama de registros, é que nós vamos estudar um pouquinho hoje. E eles são chamados de registros de memórias, tá bom? Porque guarda uma lembrança da gente, guarda uma memória. E dentro desses registros de memória, existe uma forma de registro pessoal, que nós chamamos de documentos pessoais, registros pessoais. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, tá? A tia Sônia trouxe algumas fotos, algumas informações para você entender o que é esse documento pessoal, tá certo? Vamos lá? Então, os documentos pessoais. Quais são os documentos pessoais que uma pessoa precisa ter? Porque é através desses documentos que a pessoa diz quem ele é, consegue se identificar. Já aconteceu de você ir no posto de saúde com a sua mamãe e lá dizer assim, cadê a carteira de identidade do seu filho? Por que ele pede esse tipo de documento? Porque ali vai conter todas as suas informações. O dia que você nasceu, qual é o seu tom de pele, com quantos quilos você nasceu, todas essas informações, elas constam nesses documentos, que começa com a certidão de nascimento, tá certo? Então, por isso que eles são importantes. E ao longo do tempo, quais são
os documentos que uma pessoa tem que ter. Vamos aprender um pouquinho? Então, os documentos pessoais, eles guardam informações sobre cada pessoa. Então, que documentos são esses? A certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento, a carteira de vacinação. Agora vamos fazer uma pausa. Essa carteira de vacinação, ela é muito importante. Até mesmo quando a gente quer viajar para um outro país, eles pedem a carteira de vacinação, sabia? Para saber se você está imunizado. E agora, nesse período de pandemia, de coronavírus, a gente usou bastante esse documento. Você lembra, né? Você viu na TV muito falando sobre a carteira de vacinação. Além da carteira de vacinação, nós temos a carteira de identidade, que é um dos principais documentos de cada pessoa. E temos a certidão de nascimento, que é um documento que você tira quando você já for adulto e você se casa. E temos a carteira de motorista, que é aquela liberação que você tem para você conduzir veículos, tá certo? E além disso, a gente também tem o passaporte, tem o cadastro de pessoas físicas, que a gente chama CPF. Então, existe muitos documentos pessoais que guardam informações sobre a nossa pessoa, tá certo? Muito bem. Vamos aprender mais um pouquinho sobre registros pessoais e de famílias, tá certo? Esse nome registro, ele lembra do que, turminha? Toda vez que você ouve o nome registro, registro, meu amor, é algo que você deixa, que fica guardado, tá bom? Você guarda para quando você precisar relembrar alguma coisa, você vai lá, você busca e aí tem informações ou de uma época ou daquele dia bem legal que você registrou. Então, quando a gente fala em guardar esse registro, a gente lembra do quê? Das fotos. Tem coisa melhor para guardar a memória, para guardar aquela lembrança do que fotos? Não tem, né? Então, vamos ver. As lembranças pessoais e os registros que produzimos, guardamos e nos ajuda a recordar os momentos que vivemos e nos permite compreender um pouco da nossa história, tá bom? Já pensou se não tivesse as fotos, como é que você ia conseguir lembrar ou ver quando você era um bebê? Então, é através daquelas fotos que a mamãe, que a titia, que a vovó tira e mostra pra você, que você consegue saber, nossa, como era um bebezinho lindo, não é assim? Mas só existe as fotos? Não, meus amores, a gente tem as fotografias, nós temos os bilhetes, os desenhos, os objetos. Então, todos são registros que contam um pouquinho da nossa história. Você pode, que é uma dica bem legal, você pode convidar a mamãe e o papai para irem até um museu na capital do nosso estado, São Luís, que lá tem vários museus que vai contar sobre um pouco da história da cidade, né, de como, desde a época da colonização, né, porque você sabe que São Luís é uma cidade bem antiga, e você vai encontrar tudo isso lá para contar essa história. Você vai encontrar fotografias, você vai encontrar bilhetes, você vai encontrar objetos, você vai encontrar também marcas de... Por exemplo, tem um museu lá em São Luís que a gente encontra marca dos dinossauros, de alguns ossos, fósseis de dinossauro de algumas partes aqui do nosso estado. Então é bem legal, tá bom? Pede pro papai e pra mamãe para você visitar, vai ser bem legal. E a nossa querida foto, que a gente sempre gosta de olhar para relembrar, para lembrar daquela pessoa querida ou daquele momento
querido, não é? Uma das maneiras de conhecer a história da família é por meio da fotografia, não é? Ao observar fotografias antigas, podemos recordar os eventos vividos no passado e nos conectar às memórias dos antepassados, tá bom? Como assim? Às vezes você já, hoje que você tem 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, talvez algumas crianças não conseguiram conhecer os avós, que quando você nasceu, pode ser que alguns avós já tenham falecido. Então, através da fotografia, você vai conhecer essa pessoa que é importante na sua família, que faz parte da sua história. E aí você vai conhecer, de repente você vai até perceber se você tem algum traço físico, então você vai se conectar com os antepassados, com seus avós, com seus bisavós, através do quê? Das fotografias. Então você pode ver lembranças suas ou da sua família. Não é uma forma bem legal de registro? Tenho certeza que você concorda. Então, para finalizar a nossa aula de história sobre memórias, sobre lembranças que a gente guarda, existe uma outra forma que ela não é física, não é a fotografia, não é o objeto, mas ela é uma memória afetiva. E uma das tradições usadas é a contação de história. Não sei se você lembra, mas aquela história que a sua mãe contou para você, que ouviu da mãe dela e que você provavelmente fica contando para alguém, então essa nós chamamos de tradições orais, ou seja, esse conhecimento da história através dos avós, das pessoas que têm mais idade na sua família, que conhece mais da sua história e que gosta de sentar com você e fica contando sobre as histórias da sua família, tá certo? Então vamos ver, aqui a gente tem a representação de uma tradição que acontece com os povos indígenas, tá bom? Então essa é uma cultura muito forte entre os povos indígenas e que eles têm um respeito muito grande, mas vamos combinar que não é só os povos indígenas que têm esse costume de contar história, não é? Minha mãe amava contar história pra gente. Então, essa forma, essa cultura que é de contar as histórias dos seus povos, contar a história da sua vida, ela é uma forma de registro muito importante. E hoje eles estão procurando meios, usando a tecnologia para guardar essas memórias. E elas são feitas em formas de vídeo, elas são gravadas e elas são armazenadas para passar de geração em geração. Então vamos lá. Ouvir e contar histórias, tradições orais. Outra maneira de saber sobre lembranças e histórias de família é por meio da tradição oral. Ao ouvir essas histórias, podemos conhecer hábitos e costumes comuns de outros tempos e lugares, tá bom? Então, como a tia Sônia falou, que tem essa representação aqui dos povos indígenas, né, das crianças ouvindo a história dessa pessoa mais experiente aqui dessa aldeia. Então, através desse ato de contar histórias, eles vão aprendendo, é uma forma de aprender sobre os costumes, sobre os rituais. Por exemplo, os povos indígenas, eles cultivam essa cultura de danças, de cerimônias religiosas, e essa é uma forma de ensinar para os menores dessa aldeia como é que acontece, quais são, o que cada um tem que fazer. Então, aquele pequenininho, aquela pequenininha aprende, memoriza e vai contando para outras pessoas, tá certo? E como eu já falei, acontece também na nossa cultura de contar histórias. As professoras em sala de aula também amam contar história, não é assim?
Pois muito bem. Então chegamos ao final de mais uma aula de história e a gente tem aquela nossa atividade para finalizar, tá bom? E hoje nós vamos responder, utilizando o livro do segundo ano, nós vamos responder a questão 6, tá bom? Da página 79. Tia Sônia, e eu que sou do primeiro ano e do terceiro ano, vou ficar sem atividade? Não, meu amor, você vai aproveitar essa nossa aula hoje sobre registros históricos e você vai fazer uma montagem, tá certo? Então você vai pedir para a mamãe, vai pedir para o papai que você quer montar uma linha do tempo, mostrar um registro sobre a sua vida. Aí você pode montar só usando fotos, tá bom? Pede para a mamãe imprimir a sua foto quando você era pequenininho, se de repente ela tem aquela roupa de quando você saiu da maternidade, registre e monte um painel bem bonito com essas imagens, tá certo? E qual é o nosso combinado, meus amores? Leva para sua professora lá na sala de aula, como a gente combinou, e mostra: olha, professora, que eu fiz na aula de história sobre registros, tá certo? Não vai ser legal? Muito bem, meus amores. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima quarta-feira. Um beijo e até lá.